Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Que culto, hein? Todos os escolhidos em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de faia, como também com harpas e com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque Deus abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Sucedeu, pois, que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Introduziu a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bom bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando que eu fosse soberano sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais do que isso me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Tua palavra e peço que o Senhor fale conosco de uma maneira significativa e poderosa, para que o Teu nome seja glorificado e que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A história que está registrada aqui tem o seu início muitos anos antes. O sacerdócio estava fracassado em Israel. Eli, o sacerdote, tinha se perdido. O sacerdócio era o ministério de uma família, da família de Levi, da família de Arão, da tribo de Levi, da família de Arão. E a maior missão do sacerdote era para com a sua própria casa.
O fracasso do sacerdote em família significava falta de sacerdotes para a próxima geração. Os sacerdotes tinham uma missão tão profunda, porque mais do que oferecer os sacrifícios, eles tinham a missão de ensinar os preceitos do Senhor e manter o conhecimento de Deus na nação de Israel. Os sacerdotes eram tão importantes que quando o reino se dividiu em dois, e Jeroboão ficou com 10 tribos, a Bíblia diz que para que o povo não continuasse adorando em Jerusalém, e para fortalecer o seu reino, ele expulsou os sacerdotes da terra. E 10 tribos deixaram de existir. Os sacerdotes eram mantenedores de um conceito e de uma verdade sobre Deus. Mas chegou um tempo em que Eli simbolizava a queda sacerdotal da maneira mais drástica, porque os seus filhos tinham se desviado, estavam vivendo uma vida de promiscuidade, usavam o sacerdócio de maneira das piores possíveis, e Eli não estava instruindo os filhos. E ele recebe uma profecia duríssima, que dizia: se você, aos que me honram eu honrarei, aos que não me honram serão envelhecidos ou esquecidos. Porque você honra mais aos seus filhos do que a mim? E a palavra era de juízo, dizendo que Deus traria juízo sobre a casa de Eli e sobre o sacerdócio de Arão, e que eles estavam sendo rejeitados, e o juramento de que eles seriam sacerdócios para sempre estava extinto. Os anos se passaram, Ana faz a oração que gera Samuel, Samuel vai morar na casa de Eli, Samuel tem a revelação, está ali ouvindo a palavra do Senhor e o juízo que Deus vai trazer. E então, uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel está perdendo a guerra e eles dizem: manda trazer a arca do Senhor. E quando eles trazem a arca, quem vai levando? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando eles chegam com a arca no acampamento de Israel, uma festa tão grande que os filisteus tremeram de medo. E eles disseram: vamos lutar valorosamente, porque os deuses de Israel chegaram no acampamento. E quando eles vão para a batalha, os filisteus vencem a batalha, tomam a arca, matam os filhos de Eli. E quando a notícia chega na cidade, Eli, que é um sacerdote obeso, está encostado em uma pilastra, deitado em uma cadeira, ou assentado como se fosse uma cadeira de balanço. Ele ouve a notícia de que os seus filhos estão mortos na guerra, e quando ele ouve dizer que a arca foi tomada pelos inimigos, ele cai para trás, quebra o pescoço, morre, e todo o juízo que Deus tinha falado vem sobre eles. Os filisteus levam a arca para Filistia, para a terra deles, para as cidades deles. E ali Deus começa a exercer juízo sobre eles. Mas enquanto os filisteus estão sendo tratados, e eu não vou entrar nisso para não ficar muito longo, a nação de Israel está sendo tratada. E a queda moral e sacerdotal é tão grande. O último juiz de Israel é Samuel. Samuel incorre num erro parecido com Eli. Os filhos não estão treinados. Eles pedem um rei e vem o rei Saul. Anos se passaram, a arca está com os filisteus. E depois de alguns anos, os filisteus, de tanto tumores e pragas, resolvem devolver a arca para Israel. Dizem: isso é coisa de Deus. Colocam algumas coisas de ouro na arca, e eles dizem: para nós sabermos que realmente tudo que está acontecendo conosco é resultado de Deus, nós vamos fazer um carro de boi, vamos colocar para puxar esse carro de boi 2 vacas que tenham tido cria, vamos prender os seus bezerros no curral, e se elas, contra a natureza, abandonarem as suas crias e forem em direção à nação de Israel em linha reta, nós saberemos que Deus está nesse negócio. Colocaram as 2 vacas, e quando liberaram a arca, as vacas foram em direção à nação de Israel, berrando por abandonar suas crias, contra o seu próprio instinto, e vão para a nação de Israel.
A arca chega, é acolhida, os homens tratam levianamente, alguns morrem e está a arca guardada lá. As coisas estão acontecendo e o rei Saul mandou matar, porque aqueles sacerdotes que, quando Davi fugiu, passaram pela casa dos sacerdotes, Saul mandou matar 80 sacerdotes. O sacerdócio em Israel está em declínio. O respeito pelos sacerdotes está em declínio. A crise se instalou completamente. A espiritualidade está em declínio. Saul passa o seu reinado, termina o reino endemoniado, morre em uma guerra e começa o reino de Davi. E um dia Davi desperta e diz: eu vou buscar a arca do Senhor que está em Israel, está na casa de alguém que está cuidando, e eu vou buscar essa arca e vou trazer para a cidade de Davi. Ele já está reinando, e ele manda então buscar a arca. Ajunta 30 mil homens, uma festa de celebração maravilhosa, vem celebrando ao Senhor. E os 2 filhos daquela casa onde estava a arca vieram cuidando da arca, colocaram no carro de boi e vieram celebrando até que os bois tropeçaram. A arca pendeu. E um dos filhos, Uzá, coloca a mão para segurar a arca. E Deus o feriu e ele morreu. Eles se acostumaram tanto com a presença da arca que perderam a reverência. E a nação de Israel está tão perdida quanto ao modo de se relacionar com Deus, que eles celebram a Deus, eles fazem uma festa com Deus, mas eles não se lembram do sacerdócio. Tem um detalhe que eu esqueci. É que quando ele morre, nasce o neto dele, da nora dele, que dá a luz fora do tempo e também morre. E coloca o nome dele de Icabô. Foi-se a glória. Todo o tempo de vida desse moço foi com esse nome. Nação sem glória, sacerdócio sem glória, história sem glória. E a nação sacerdotal está em completa decadência. Quando Davi vê que um homem morreu por segurar a arca, ele diz: como é que eu posso conviver com esse Deus? E manda a arca para a casa de Obed-edom. A arca ficou lá 3 meses. Foi mais que suficiente para Deus abençoar aquela casa, de tal maneira que a notícia da bênção de Deus chegou no palácio. E eles disseram: ele abençoou tudo, Deus abençoou tudo que ele tem, tudo, tudo, tudo. A casa de Obed-edom está possuída de favor. Rios de favor de Deus estão caindo sobre aquela casa. Então Davi diz: vamos buscar a arca. Mas ele se lembrou de um detalhe. Tragam-me e acabou. A glória voltou. Os sacerdotes vão ser honrados. Acabou, provavelmente já está morto, mas figuradamente é um tempo de restauração do sacerdote. Porque os bois tropeçaram, mas em nenhum lugar da história de Israel, em nenhum lugar da Bíblia, você ouve dizer que os sacerdotes tropeçaram enquanto carregavam a arca. Tragam-me e acabou. Tragam-me, os sacerdotes estão desonrados. Porque, embora a nação dos filisteus mandaram a arca de volta para nós, num carro de boi, nós não podemos fazer do que deu certo alguma coisa que está certa. Os filisteus mandaram a arca num carro de boi, mas nós vamos carregar a glória de Deus sobre os ombros de homens santos. A glória de Deus não é para ser transportada do modo mais confortável. A glória de Deus não cabe no modismo atual. A glória de Deus não se leva no método secular. Tragam os sacerdotes, porque Moisés ordenou que a arca seja levada e o peso da arca sobre os ombros de homem que conhece a Deus. Não dá para receber a glória de Deus, a arca de Deus, sem a disposição de andar com esse Deus e de carregar nos ombros o peso de viver na glória. Davi volta com nova celebração.
Agora já não é mais um carro de boi, mas o sacerdote, a cada 6 passos, ele sacrifica, ele adora. A festa é ainda maior. Eles estão adorando, 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 adorando. E ele chega em Jerusalém. E eles entram adorando, e Davi está vestido de um éfode de linho. Então ele está adorando, saltando, pulando, glorificando. E de repente, na janela está Mical, a filha de Saul, a esposa de Davi. E diz a Bíblia que quando ela viu Davi entrar, dançando diante da arca, ela o desprezou no seu coração. E diz a Bíblia que ela viu aquilo de uma forma muito negativa. Deixa eu te contar um negócio. É impraticável assistir à adoração da janela. Da janela, toda adoração merece crítica. À distância, toda adoração é extravagante demais. Da janela, você vê a atitude, você vê a expressão, mas não sente a unção. Da janela, você contempla a manifestação, mas não percebe a motivação. A pior coisa na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quando ele, emocionalmente, espiritualmente, passou a assistir a vida cristã. Passou a assistir a história com Deus. Passou a assistir a vida de oração. Passou a assistir os adoradores. Porque toda vez que você vê a adoração, você acha estranho. Chega a ser ridículo quem adora, porque ele salta, porque ele grita, porque ele está cheio de alegria. Mas só quem está sentindo o poder e a presença de Deus pode justificar o que está acontecendo. O que acontece na vida de alguém que está debaixo da unção é injustificável. É esquizofrenia aos olhos de quem apenas contempla. A vida cristã não é para se reunir e ouvir o testemunho, não é para saber como Deus agiu na vida do outro, não é para ouvir a história apenas, os nossos testemunhos edificam, mas é para ser vivida. É no ambiente da adoração. Então Mical, que não foi ao culto e provavelmente foi convidada, Mical que não se deu ao trabalho de buscar a arca, Mical que não participou da adoração a cada 6 passos com sacrifício, que ficou em casa esperando chegar a história, a notícia, olha da janela e é absurdo que ela vê. O rei não está com a coroa na cabeça. O rei não tem o cetro na mão. O rei não está vestido das vestes reais. Abre mão da indumentária. O rei não traz o manto. Não. O rei não está sendo levado na melhor montaria, pelo contrário, ele vem entre os que adoram, ele vem caminhando, ele vem saltando, ele vem dançando, ele vem adorando. Qual foi a última vez que você sentiu vontade de correr, de gritar, de adorar? Qual foi a última vez que o que aconteceu dentro moveu o absurdo do lado de fora? Qual foi a última vez que o seu coração tremeu e você diz, não importa se alguém vai criticar, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero glorificar, eu quero pular, eu quero me mover na presença de Deus. A gente pode assentar no conforto da nossa história, na janela da nossa crise, no ambiente da nossa observação, a gente pode se assentar no conforto da nossa vida e me dizer, livrai-me, Senhor, desses malucos que não param de adorar, que não param de cantar, que não param de glorificar, que não cessam de correr para Deus.
Livra-me, Senhor, desses que ainda se levantam de madrugada. Livra-me, Senhor, daqueles que pagam o preço do jejum, daqueles que estão de joelhos, daqueles que acreditam no poder de andar na presença. Me livre. Talvez a gente fique da janela. Não demora a achar o motivo da crítica. Toda adoração assistida é inconveniente. Toda adoração assistida é a quebra de leis convencionais. Porque o agir é de Deus e o reagir é do homem. O agir de Deus dentro não pode ser visto, não dá para assistir o que Deus faz dentro, só dá para assistir o que o homem manifesta fora. É a expressão da adoração está do lado de fora, mas o motivo da adoração está do lado de dentro. Ninguém pode ver da janela o motivo da adoração, só pode ver a expressão da adoração. Um adorador extravagante sempre vai atrair algum tipo de desconfiança, quando não de crítica. Porque o inimigo quer que a gente viva uma vida cristã tão monótona, tão monótona, tão monótona, que chega um tempo que Deus nem pode fazer nada. Ai dele se aparecer. Há uma frase que eu sempre falo aqui, desde que eu vim para cá, porque eu aprendi lá no Tirol com o Dan Duque, que é melhor estar num lugar onde coisas estranhas acontecem, do que num lugar onde nada acontece. É melhor estar num lugar onde coisas extravagantes acontecem, do que viver num lugar confortável, onde nada vai acontecer, nada nos surpreende. A gente chega no culto e dita a liturgia antes dele acontecer. A gente olha no relógio e se incomoda porque 5 minutos já ultrapassaram o horário que estava previsto. Mas quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que Deus faz é misturar Cronos com Kairos. Quem entra na presença de Deus perde noção de tempo. A gente perde noção de tempo até quando a gente encontra com a namorada. Que dirá quando encontra com Deus? Não é amor. Que dirá quando encontra com Deus? E diz a Bíblia que Mical desprezou a Davi no seu coração. Todas as vezes que esta palavra aparece na Bíblia, um grande prejuízo acontecerá. Golias desprezou a Davi, perdeu a cabeça. Mical desprezou o seu marido, perdeu a bênção. Esaú desprezou a sua primogenitura, perdeu-se na história. Vasti desprezou o convite do rei, nunca mais foi convidada. Uma geração desprezou o Senhor Jesus e perdeu a oportunidade. Não há nada mais terrível do que desprezar o que Deus traz para nós. Desprezar. E diz a Bíblia que Mical não parou por aí. Davi chega na festa, abençoa o povo, diz a palavra do Senhor. Dá para eles um presente, vão para casa abençoados. Diz a palavra do Senhor que Davi então foi para abençoar a sua casa. Mical saiu ao encontro, para dar para ele alguns conselhos sobre qual deveria ser a postura do monarca. Mical é a menina apaixonada por Davi, que foi se perdendo no caminho. Mical é a filha de Saul, que teve um pai que terminou endemoniado e quer ensinar a Davi que o pai foi melhor do que um rei adorador. E ela chega e diz: como você agiu como um sem peso, despindo-se, despindo-se. Não viu que Davi estava vestido de um éfode sacerdotal.
Ele vestiu-se de uma roupa sacerdotal. Tem muita mulher perdendo o favor de Deus, porque não reconhece. É você não, né? Tudo bem. Sempre tem essas ligações de anjos do céu, que estou brincando. Mical, ela perdeu uma grande oportunidade, porque ela não reconheceu a unção sacerdotal. Você, irmã, vê o seu esposo com aquela zorba que você já mandou ele embora. Falou com ele, vende, joga essa porcaria fora, compra uma zorba nova. Você vê seu marido assim, não se esqueça quem ele é. Tem gente que vê a adoração e vê o adorador, mas não vê as vestimentas, mas não vê o vestimento de autoridade. Mical falou, você se despindo como um sem pejo, como um sem vergonha, diante de servos e servas. E Davi respondeu, diante do Senhor que me escolheu, antes do seu pai e toda a sua casa, diante dele, eu tenho me humilhado, e muito mais me humilharei e me envilecerei na presença dele. Quanto às servas de quem você falou, delas serem honrados. O homem que foi para abençoar começa a pronunciar uma palavra que vai terminar numa maldição. E ele diz, Deus me escolheu para além da sua casa, mandando que fosse soberano sobre o povo de Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado. Escolheu preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa. Mical era daquela casa. Mical era a única esperança de um rei, descendente de Saul, que ainda pudesse assentar no trono. Mical era a única esperança de que o nome de Saul fosse elevado e colocado no lugar de honra. Mical era a única esperança de que Judá e Benjamim estivessem reinando juntos. A única esperança. Mas o texto termina assim, Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A Mical, Davi foi para abençoá-la, e ela, infelizmente, perdeu a bênção do Senhor. E quando você olha para isso, você percebe que quando você não entende a adoração, na maioria das vezes, o que você recebe é esterilidade. Para de produzir, para de gerar. Não gera mais ministerialmente, não gera mais nos sonhos, não gera mais na família, não gera mais na história, não gera. E Mical perdeu o privilégio de possuir o reino. Morou no palácio, mas não possuiu o reino. Viveu coroada, mas não possuiu o reino. Eu costumo dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e reinou 41 anos, ou 40 anos. No arredondamento 41, mas em algumas traduções 40. Saul foi um rei reprovado, endemoniado e reinou 40 anos, 41 em algumas traduções. Qual a diferença entre ser um rei reprovado e um rei segundo o coração de Deus, aprovado? A diferença é que o reino de Saul morreu com ele. Não permaneceu. O reino de Davi é até hoje. Ele reina por Jesus Cristo, nosso Senhor. Passou para as próximas gerações. Quando você chega nas últimas páginas da Bíblia, lá em Apocalipse, Davi está dizendo, eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Segundo Luiz Hermínio, a chave de Davi não é uma chave, é o próprio Davi. Davi é a chave.
Crônicas, capítulo 1 Crônicas, capítulo 26, está falando sobre as divisões dos ministérios dos porteiros. E no versículo 4 diz assim: os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Zozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também seu filho Semaías nasceram filhos que o dominaram sobre a sua casa, sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otini, Rafael, Obed, Elisabade, com seus irmãos, homens valentes. Todos esses foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. Ao todo, 62 de Obed-edom. Umas coincidências bíblicas, né? O mesmo número que Jacó entrou no Egito e que se tornou uma nação. É o mesmo número que ele tinha aqui de Obed-edom. Bom, eu espero que seja o mesmo número, mas é próximo. Mas deixa eu te contar uma coisa. A história bíblica é de que, aonde a arca ficou, a bênção foi geracional. Deus abençoou a casa de Obed-edom, dando-lhe filhos. Deus abençoou a casa de Obed-edom, fazendo-lhe frutífero. Deus abençoou a casa de Obed-edom, dando-lhe um legado. Os filhos foram gerados para o ministério, os filhos foram homens valentes. Deus abençoou a casa de Obed-edom. E a grande colheita de Obed-edom é que seus filhos estavam no serviço do Senhor. Quando ela chega na ponta, a adoração começa nessa casa. E quando chega no fim do processo, Deus retirou a bênção de Mical. E ela não gerou nada. A história de Mical encerra neste texto. E nunca mais a Bíblia vai mencionar essa mulher. A história de Mical acaba nessa história, onde ela semeou desprezo e colheu anonimato. Onde ela semeou desprezo e colheu infertilidade. E ali encerrou-se a história de Mical. A Bíblia é um convite a ser um adorador. E a coisa mais interessante é que, se você não escolher ser um adorador e quiser estar perto de Deus, provavelmente você vai ficar assistindo. E quem fica assistindo sempre tem bons motivos para criticar. Mas a crítica tira a coroa da nossa cabeça, tira o reino da nossa história, tira o resultado da nossa geração, quando não tira a geração. Criticar é sempre mais fácil do que viver, do que fazer, do que construir. Toda pessoa que adora se expõe em ambientes de observação e até de ridículo. Eu costumo dizer para as pessoas que o que deve nos trazer ao altar não deve ser um convite. Um convite pode ajudar, mas deve ser mais que um convite. Deve ser uma convicção. A convicção precisa nos mover mais do que o convite, porque senão a gente fica dirigindo a vida espiritual dos outros. Vem aqui no altar, aí vem o pessoal. Não, eu acho que tem que convidar, mas eu acho também que de vez em quando a gente tem que falar assim, eu vou sem convite. Porque imagina, irmãos, alguém dirigindo o meu relacionamento com a Elaine. Fala com ela que você a ama. Eu te amo. Fala com ela que o cabelo dela está bonito. Seu cabelo está bonito. Fala com ela que você quer um beijo. Eu quero um beijo. Ah, não vou dar não. Você não tem nem iniciativa própria. Não tem valor quando alguém está dirigindo. Irmãos, eu gosto de adorar. Eu acho que as pessoas têm que adorar. E quem está aqui muitas vezes tem que dar direção.
Mas eu já fui em uma igreja adorar que tudo que a gente fazia era dirigido. Levanta a mão, agora faz assim, pula, todo mundo pulando. Agora, para lá, para cá. Falei, eu acho que Deus não está recebendo não, porque eu estou até com raiva fazendo esse negócio. Eu estou assim, luta. Eu quero pular quando eu tiver vontade de pular. Não é que eu quero ser rebelde, mas o tempo todo. Deus não quer uma adoração dirigida, Deus quer um coração que adore. Deus quer que você faça o extravagante, que você se deixe mover por Deus, e Ele vai fazer o sobrenatural. Você entende? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.